Olá, meu nome é Yasmin e eu vou te contar tudo sobre a minha gravidez. Desde os primeiros sintomas, quantos quilos eu perdi, quantos quilos eu ganhei, eu vou te contar tudo. Para começar, a gente tem que lembrar, que quando a gente está falando de uma gestação, é contado em semanas. Mas fica muito confuso, ninguém sabe quantas semanas, se 12 semanas é 3 meses, enfim, eu vou contar por trimestres para ficar mais fácil. E o primeiro trimestre é quando a gente começa a sentir enjoo. Eu dormi demais no primeiro trimestre. Na verdade, eu dormi bastante na gravidez inteira. Mas no primeiro trimestre foi bem cansativo. Tanto que a minha sogra percebeu que eu estava grávida porque eu estava dormindo muito na casa do meu namorado. A pior parte desse trimestre é o enjoo. Meu Deus, como é ruim isso. Você vive por um enjoo. Você come e já tá enjoada. Você olha pra comida e tá enjoada. Você acorda, tá enjoada. Vai dormir enjoada. Não tem o que faça passar esse enjoo. Eu acho que de todos os sintomas, esse é o pior. Sem dúvidas. Eu fiquei com tanto enjoo durante a minha gravidez que eu emagreci. Se você não viu isso, eu contei no último vídeo, que vai estar por aqui, assim, em algum canto na tela. Eu comecei a minha gravidez com 65 quilos. Sim, eu tenho 1,65 e eu tinha 65 quilos. Então, quando eu emagreci, eu me senti, maravilhosa. Só que péssima por causa do enjoo. Eu perdi 3 quilos. Então, lá pelo terceiro mês, eu tava com 62 quilos. Uma dica que eu aproveitei bastante foi comer gelo. Eu comia gelo, aliviava demais. Nossa, na hora que eu colocava já passava a sensação de enjoo, às vezes demorava um pouquinho e eu passava o dia inteiro comendo gelo. Engravidei em janeiro e fiquei até final de março sem contar pra todo mundo. Sem mesmo contar pra ninguém, eu já tinha começado a fazer o pré-natal e isso é muito importante. Se você descobre, assim, na mesma hora você tem que ir procurar algum médico pra fazer. Eu fiz pelo SUS, mas tem particular e tudo. Claro que tem particular, né, Yasmin? É com isso que lucram. O meu pré-natal foi pelo SUS e foi um bom pré-natal. Eu fiz um postinho ali da vila mesmo. Outra coisa que acontece na gravidez, você começa a ficar chata. Sim, eu tive muitos hormônios, assim, à flor da pele e eu reclamava de muitas coisas. O Thiago que sofreu um pouquinho. Amo comida japonesa. Falam que não é pra comer comida japonesa, mas eu comi a minha gravidez inteira. Desde o primeiro trimestre eu comi. E não aconteceu nada de ruim, porque eu cuidei de todos os restaurantes que eu ia. Eu fui em só os que eu confiava de verdade. Então não precisa passar fome, não precisa ficar sem sua comida japonesa se você gosta. Mas até aí eu não tinha sentido vontade de muita coisa. Na verdade, eu não conseguia nem olhar para a comida porque eu ficava enjoada. Então, os sintomas de vontade de comer as coisas não apareceram no primeiro. Fiz uma ecografia durante o primeiro trimestre, pelo SUS mesmo, só para ver se estava tudo bem. E foi quando eu escutei pela primeira vez o coração do Brian. E foi muito gostoso. Foi, acho que a melhor sensação que eu já tinha sentido. Escutar o coração de outra pessoa dentro de você é sensacional. Nisso o Brian tinha 10 semanas. E eu vou colocar pra vocês um pouquinho de como ele estava. No segundo trimestre, acontecem várias coisas diferentes. O enjoo passa, acreditem, ele passa. Temos várias novidades. O bebê começa a se mexer. Sim. É diferente, uma sensação, parece que tem várias bolinhas dentro de você, é bem interessante no começo. Depois começa a ficar desconfortável, mas no começo é muito louco. Logo que começou o segundo trimestre, com 14 semanas, eu fui fazer uma morfológica pra descobrir se ele tinha alguns problemas, se seu bebê não tem Down, se tá tudo certo, assim, só pra ver, conferir ali como que tá a evolução dele. A que eu fiz uma pelo SUS e eu fiz uma particular, porque eu tava super curiosa pra descobrir o sexo e com 10 semanas não dava pra descobrir. Aí a gente foi fazer uma com 14 semanas. Nessa a gente descobriu. O Thiago queria uma menina.
A gente chamava ele de Louise. Eu sempre falei que se fosse uma menina ia ser Louise, mas eu sabia que era menino. Mas eu até falava assim, pode ser que seja uma menina, né? Quem sabe? Mas eu sabia que era menino. Todo mundo estava lá e na expectativa. O médico foi bem sacana. Ele perguntou, olha só, acho que vocês viram ali, não viram? O que é isso daqui? Esse daqui, ó, era um menino. Dava pra ver clara e nitidamente que era um menino. Então, finalmente descobrimos, era Brian. E o Thiago começou a chamar ele de traidor. Ele chama ele às vezes de seu traíra, mas é uma brincadeira. Então, com o enjoo passando, eu comecei a sentir vontades. Os 3 principais foram tomate com sal, fígado com queijo ralado e chuchão. Isso que você ouviu, chuchão. É tipo uma mamadeira que eu tomava quando eu era bebê. E eu lembrei do gosto no final da gravidez, não foi no segundo trimestre, esse foi o meu último desejo. E era adês de maçã com farinha láctea. Eu sentia o gosto daquilo, eu precisava tomar, é um desejo muito estranho. Esse foi o desejo mais estranho que eu senti. E tem gente que sente vontade de comer tijolo, papel, lápis de cor, cera, mas o meu foi farinha láctea com adês de maçã. E eu tomei. Eu saciei todos os meus desejos. Nesse trimestre também aconteceu uma mudança muito grande na minha vida, que eu me mudei. Eu vim morar pra casa do Thiago e a gente mudou todo o esquema da casa. Eu moro com os meus sogros, minha cunhada, 2 gêmeos de 10 anos e o Thiago, né, óbvio. Teve que mudar tudo. A Camila foi pro quarto do Lucas, o Lucas foi pro quarto do Thiago, o Thiago foi pro quarto onde a gente está, que era da Camila. Pintou o quarto era vermelho antes. E a gente pintou ele, tiramos todos os móveis, fizemos a mudança. Eu e o Brian estávamos no meio disso tudo. Eu subi a escada, eu pintei, fiquei no meio das tintas e tudo é mais assim, sem cheiro forte por causa da minha gravidez. Mais uma coisa, uma das loucuras que eu fiz na minha gravidez foi eu fui no Beto Carreiro. Sim, eu fui no Beto Carreiro no meio da gravidez. Eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, e ninguém desconfiou. Na verdade, uma mulher lá falou, desculpa perguntar, mas você tá grávida? Aí eu, na cara dura, falei que não, e fui no brinquedo mesmo assim, porque lá, não sei se vocês sabem, mas não pode ir em nenhum brinquedo, é tipo muito proibido. E eu fui. É perigoso, não vá, não recomendo. Eu não fui nos mais perigosos, é claro. Eu fui na montanha-russa assim, mais de boa que tinha, nem fazia muitos movimentos, mas eu nunca tinha ido numa montanha-russa. Então eu senti vontade e eu fui. Não me arrependo, mas é perigoso. Você pode ter descolamento de placenta e isso pode acabar com a sua gravidez. É muito perigoso. Mas eu fui. Eu consegui passar de boa porque eu não tive barriga. Até acho que o 7º mês, 8º, eu não tinha barriga. Bem pouco, na verdade. Era uma pancinha, assim, pança de chope. E se você me stalkear aí no Instagram, que eu deixo aqui embaixo na descrição, você pode ir lá procurar alguma barriga naquela foto que eu postei quando eu estava no Beto Carreiro. E você vai ver que eu tinha uma pancinha. Além do Beto Carreiro, no começo da gravidez, acho que eu tinha umas 3, 4 semanas ainda, eu fui num aquapark e a gente desceu de tobogã, a gente fez várias coisas. O Brian deve ser meio agitadão assim por causa dessas coisas. No 3º trimestre, nós temos um sintoma muito ruim também, que é o inchaço. É o segundo pior depois do enjoo. Você fica enorme. Você não consegue andar direito com o pé inchado. Eu fiquei tão gigante, mas tão gigante, que eu não conseguia amarrar meu tênis, por exemplo. Eu tinha que pedir ajuda pro Thiago todas as vezes que a gente ia sair. Eu aproveitei que a gente tem uma piscina aqui em casa e eu me esbaldei naquela piscina, sozinha mesmo. Nossa, tava calor, a água me fez muito bem.
Para aliviar aquele inchaço, um banho bem gelado é uma delícia. Outra coisa que aconteceu comigo, e o Thiago é o que mais sofreu de tudo isso, é que eu ronquei. Tem uma criança de quase 3 quilos dentro de você. O Brian, pelo menos, nasceu com 3,750. Então ele era muito grande. Ele foi empurrando assim o meu pulmão, foi empurrando tudo que tinha dentro de mim e eu ronquei. Tadinho do Thiago, ele sofreu bastante com isso para dormir. Mas o ronco passa, pode ficar tranquilo. Se você ronca na gravidez, seu ronco vai passar quando acabar a gravidez. Até porque você não vai dormir depois. Eu escutei muito isso e infelizmente é verdade. Você ficou curioso para saber com quantos quilos eu fiquei? Eu disse no começo do vídeo que eu estava com 65 quilos. Eu emagreci os 3 quilos, então eu fiquei com 62. E no final da gravidez, eu fiquei com 82 quilos. Pois é, eu fiquei enorme. Tudo que eu não tinha de barriga no segundo trimestre apareceu, brotou e ficou gigante. A maior parte desse peso foi o Brian. Primeira semana depois do Brian nascer, eu perdi muito desses 82 quilos. Foi o maior peso que eu tive na minha vida e eu me sentia enorme e inchada e tava calor. E esse foi o final da minha gravidez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!